Olá, hoje nós vamos falar a respeito da face de Cristo. A visão da face de Cristo, até aproximadamente o século XVII, ela era considerada não física, não real, mas apenas uma visão intelectualizada. Você ia ter a visão de Cristo na forma que você conhecesse a Cristo, mas não a pessoa de Jesus. Essa visão ela foi modificada com o tempo. A palavra de Deus ela nos diz, nos garante, nos assevera, conforme está escrito na carta de 1 João 3:2, que nós teremos a visão face a face com Cristo. Nós, os servos de Deus, os salvos por Cristo, que vamos para o céu, quando chegarmos ao céu, nós teremos a presença física de Jesus e nós o veremos face a face. Essa é a interpretação correta da palavra de Deus. A nossa vida ela é necessariamente vivida por fé. Nós, os que cremos em Jesus Cristo, vivemos por fé. E isso é uma coisa indispensável. Não tem como não vivermos pela fé naquilo em que a palavra nos prega e que nós cremos. Conforme está escrito lá em 2 Coríntios 5:7, vamos dar uma lida no texto? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos, então essa é a nossa vida. Nós cremos nas promessas da vida futura na presença de Cristo. Nós cremos na promessa da vida eterna. Nós cremos na promessa da Jerusalém celestial. Nós cremos nas promessas que hão de realizar-se, assim como viveram os pais da fé, os patriarcas, que viveram pela fé, olhando para Cristo sem contudo conhecê-lo. No entanto, no futuro, no tempo apropriado, determinado por Deus, Cristo, pelo advento do seu nascimento, veio a manifestar-se entre nós e se fez homem. Então, a fé daqueles homens foi consumada na pessoa de Jesus e nós também, igualmente, vivemos pela fé naquilo que há de vir no futuro. Jesus, ele é o objeto da nossa fé. Deus é o objeto da nossa fé. Jesus é o Deus homem que viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, está à destra de Deus, reina eternamente, e nós, ao morrermos e ressuscitarmos, seremos elevados às alturas juntamente com Ele, quando virá buscar a sua igreja, e viveremos com Ele eternamente. Nós aguardamos essa promessa, nós esperamos essa promessa. Por isso, a esperança, a espera da realização de uma promessa. Nós vivemos por fé. Jesus deseja que nós o vejamos pessoalmente, face a face no céu. Mas, igualmente, ele deseja que, enquanto não estivermos lá, nós estejamos firmes na fé aqui, na terra. Nós precisamos, então, viver assim. Ele mesmo fala lá em João, capítulo 17, versículo 24. Vamos ler o texto. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E ainda diz em João 20, versículo 29, leiamos. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados que não me viram e creram. Essa passagem se deu quando Jesus, já ressurreto, se apresentou aos discípulos e não estava presente ali Tomé. Então contaram para ele, Tomé, Jesus ressuscitou, esteve conosco, e Tomé falou, se eu não o vi, se eu não tocar na sua ferida, se eu não colocar a mão do seu lado onde foi traspassado, eu não acreditarei. Mas quando Jesus se apresentou para ele também e que ele viu,
ele falou que creu. E aí Jesus então mencionou essa frase, porque viste, creste, bem-aventurados que creem, ainda que não tenham visto. Assim devemos viver na terra, crendo, ainda que não vejamos a vida eterna, crendo no céu, ainda que não estejamos lá, crendo nas promessas da vida eterna, ainda que ela não tenha iniciado no céu, na presença de Deus. Nós vivemos pela fé, e é assim que Deus espera de nós. Nesse mundo nós contemplamos a glória de Deus pela fé, mas é muito difícil para nós, assim como foi para Tomé, é muito difícil, e para isso Deus nos enviou o Espírito Santo que nos auxilia. Teve um episódio em que o pai de um jovem que era possesso, ele pediu socorro a Jesus que libertasse seu filho dessa possessão demoníaca, e Jesus então operou o milagre e libertou esse jovem. O pai, agradecido, virou para Jesus e Jesus havia lhe perguntado se ele cria. Ele falou: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Porque ele viu que ele era muito fraco de fé, assim como todos nós somos. E quem nos assiste nessa fraqueza é o Espírito Santo, que nos convence do poder de Deus. É a pessoa do Espírito Santo que atua no crente, que fortalece a fé do crente, que dá a ele a convicção das realizações futuras prometidas pelo Pai. Nós agora cremos no que não vemos, mas é necessário que nós creamos, porque sem a fé, verdadeiramente, nós não veremos. Mas aquele que crê, esse verá a Cristo face a face. E isso é uma promessa de Deus. Nós conhecemos a Cristo também por meio das Escrituras, e isso é muito importante que assim se dê. Se nós considerarmos os crentes do Velho Testamento, todo o povo de Deus, ele cria pelas promessas. No proto-evangelho, quando Deus lá no Éden virou para a serpente e falou que poria a inimizade entre ela e o filho da mulher, e que este filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente, ele já está ali pregando a vinda de Jesus Cristo. E pessoas creram no Senhor a partir daquela revelação. Tanto que o livro de Jó, ele é todo baseado nesse proto-evangelho, porque na época de Jó, que era contemporâneo de Abraão, não havia as escrituras sagradas, nenhuma delas. Mas ele cria no Redentor dele, e ele mesmo falou: eu sei que o meu Redentor vive. Dali para frente, a partir de Abraão, constituiu-se o povo de Deus, e foi se desenrolando a história, e profetas vieram e anunciaram a palavra, livros foram escritos e o texto sagrado foi sendo registrado até a revelação de Cristo entre os homens encarnado, e a partir de então os apóstolos e alguns outros escritores registraram a evolução da igreja, as cartas às igrejas e por fim o Apocalipse, né? Onde nós temos aí toda a revelação de Cristo, e nós, os cristãos, conhecemos a Cristo não por vê-lo face a face, mas por conhecer a respeito dele a partir das Escrituras. E isso é muito importante. A palavra de Deus nos fala em Lucas capítulo 24, versículo 44. Leiamos o texto. A seguir disse-lhes Jesus: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então fica claro que Jesus ele é conhecido pela revelação escrita nas palavras. Nós temos aquela parábola que Jesus fala a respeito de Lázaro e o rico, sendo Lázaro um mendigo, e os dois morrem. Lázaro, um mendigo, vai para o céu, está ao lado de Abraão, e o rico vai para o inferno. E o rico pede que envie alguém para avisar aos seus familiares que não procedam em vida como ele procedeu, para que não fosse para aquele lugar de tormento. E a resposta que ele recebe é que
eles têm os profetas e a lei. Então, que ouçam, que conheçam, que entendam a partir das Escrituras. O conhecimento das Escrituras, ele é transformador, ele é libertador. A palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e dará a todos nós vida eterna. E nós conheceremos a Cristo a partir dessa verdade. Aí a gente pensa, mas então, cessada a revelação das Escrituras, cessou o conhecimento de Deus? Não. A partir do fim dos tempos, a partir do arrebatamento da igreja, a partir do momento que estivermos no céu, face a face com Cristo, nós continuaremos a conhecer a Deus por intermédio do Filho. Esse vai ser um conhecimento que jamais se extinguirá. Nós passaremos a eternidade conhecendo mais e mais de Deus. A partir de Cristo, Deus então continua se revelando a nós. Deus continua se revelando a nós por intermédio de Jesus, pessoalmente ali conosco, a igreja no céu. E a resposta que a igreja vai dar a Deus desse conhecimento é a mais pura adoração, o que nos convém a todos.